mim, se vocês tiverem a Jesus, toda fome, toda sede será saciada para sempre. Então ele traz para um outro foco completamente diferente do que eles imaginavam. Bom, dito isso, o que eu poderia dizer esta manhã, visto que esta manhã é um dia especial que nós separamos para poder celebrar o dia do jovem adventista? O que eu poderia dizer, partindo desse pressuposto? Então eu gostaria de dizer três coisas. Primeira delas, nós já vimos aqui que Jesus é o pão da vida, é a água da vida, que Ele pode saciar todas as necessidades espirituais e tudo aquilo que nós precisamos, o vazio que nós temos, Ele pode resolver esse problema. Então há três coisas que nós precisamos fazer. Primeira delas, aceitar aquilo que Jesus nos oferece. Aceitar. E aí nós falamos de salvação. E aí quando nós falamos de salvação, nós falamos de salvação pela graça, que ela é gratuita. E é interessante que quando nós falamos de coisas gratuitas, aquilo que é de graça, normalmente nós temos a tendência de desconfiar. Quando alguém te dá um negócio e diz assim, isso aqui é de graça. Eu não sei você, mas eu tenho a tendência de ficar pensando assim, mas que horas que vem o golpe? Porque o que é de graça? Ninguém dá nada de graça para alguém. Você quer ver quando você está viajando, que você passa em aeroporto, tem sempre uns jovens ali dizendo que umas revistas dizem que é de graça. Não, é de graça, é de graça. Aí quando você chega lá, vem o golpe. Então de graça, a gente não está muito acostumado a receber coisa de graça. E normalmente parece que não é muito bom assim. Mas quando se fala de salvação, pode até parecer que a salvação para nós ela é de graça. E para nós é de graça. Só que para uma pessoa, ela custou muito caro. Para nós, ela é oferecida gratuitamente. Basta você aceitar, basta você receber. Só que para que essa salvação fosse de graça, alguém teve que pagar um preço muito alto. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Então a primeira parte, que eu acho que é o mais importante disso aqui, chama-se aceitar essa salvação que o Senhor nos oferece. E quando nós aceitamos a salvação que Jesus nos oferece, é algo assim fantástico, porque nós passamos a transbordar características, virtudes de alguém que foi salvo e que aceitou o Senhor Jesus Cristo. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só, nós costumamos ter na igreja dois tipos de pessoas que aceitaram o Evangelho, que aceitaram a salvação. Dois tipos. Primeiro, nós temos aqueles que foram convencidos do Evangelho e nós temos aqueles que foram convertidos pelo Evangelho. E por que existe isso? Pelo seguinte, uma pessoa que ela foi salva por Cristo, que ela aceitou a salvação, é natural que a sua vida, as suas ações, aquilo que ele fala, aquilo que ele come, aonde ele vai, aquilo que ele veste, essas ações exteriores, elas passam a ser um reflexo da salvação que um dia Jesus lhe ofereceu e ele aceitou. Obviamente que ninguém faz essas coisas para ser salvo, mas nós temos essas atitudes, esses comportamentos cristãos como um reflexo da salvação, como um reflexo de Cristo que um dia entrou em nossa vida, em nosso coração. E aí o que acontece? Quando você vê uma pessoa na igreja que ela foi batizada, que ela, pelo menos da boca para fora, ela diz que ela foi salva por Cristo, mas que as suas atitudes elas são completamente o contrário, aí é que há essa distinção entre pessoas que foram convencidas da verdade e pessoas que foram convertidas da verdade. A pessoa que foi convencida da verdade, ela é alguém que ouviu a mensagem, estudou a Bíblia, conheceu Jesus e alguém conseguiu convencer essa pessoa de que esse caminho é o melhor caminho. Ele olhou, avaliou e disse assim, realmente, o que vocês estão pregando aí na Bíblia é o que está na Bíblia mesmo. Parece que esse negócio de vida cristã, de adventismo, de volta de Jesus, parece que esse negócio tem sentido. Então eu vou me meter com esse negócio, porque parece que é isso mesmo. Só que a pessoa não foi convertida, ela não foi transformada. Então ela foi convencida, e ela vem para a igreja, ela vem 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos,
com base naquilo que foi convencido a ela. Alguém lhe convenceu, e porque ele convenceu, ele está aqui. Só que quando ele sai daqui, quando ele sai desse convívio, ele vive uma vida completamente oposta, contrária àquilo que ele professa quando está na casa de Deus. Aí você olha e diz assim: gente, mas como é que pode fulano? Mas fulano não é crente? Mas não é crente? Porque muitas vezes nós conhecemos a Jesus e nós somos convencidos dessa verdade, mas nós não fomos convertidos por ela. E é por isso que mesmo depois de anos na igreja, ainda tem pessoas que eles vivem uma vida ora na igreja, ora fora da igreja. Amados, aceite Jesus. Jovens, Jesus, ele é o pão que nunca mais vai deixar você ter fome. Mas para isso você precisa viver em intimidade com esse Jesus, em intimidade com Ele. E aí eu já entro aqui na segunda coisa que eu quero dizer. A primeira ação de alguém que encontra-se com esse Jesus, que é o pão da vida, é aceitá-lo. E muitos têm aceitado, e têm sido transformados, e têm vivido uma vida fantástica, extraordinária, depois que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. A segunda atitude de alguém que aceita Jesus, que deseja viver essa vida de intimidade, é se alimentar desse pão, se alimentar de Jesus Cristo, todos os dias da sua vida. E aqui tem uma frase que ela é forte, veja: alimentar-se de Cristo é ter comunhão com Ele, e a comunhão se dá através do estudo da Bíblia e da oração. E ele diz mais: sem estudo da Bíblia não há cristianismo. Ser cristão é imitar o Mestre. Mas como o imitaremos se não o conhecemos? Quem não estuda a Bíblia não pode se denominar cristão. Primeira coisa, nós precisamos aceitar esse Jesus, já que Ele nos oferece um pão que nunca mais você vai ter fome. Segunda coisa, nós precisamos comer disso, viver isso, andar na presença dEle. E esse andar na presença dEle é, em primeiro lugar, estudar a sua palavra. Sabe, irmãos, eu gosto muito de história. Acho que eu citei isso da outra vez que eu estive aqui. Eu gosto muito de história. E uma das histórias que mais me impressiona é a história do cristianismo. Eu acho fantástico, por exemplo, olha só, hoje, por exemplo, nós temos Bíblias em todos os lugares, está disponível a Bíblia para você. Você pega um aparelho desse, você pega um celular, você vai numa venda na esquina, você tem acesso à Bíblia. A Bíblia, ela nunca esteve tão disponível para as pessoas, mas nunca houve um tempo onde as pessoas se afastassem tanto da Bíblia quanto no tempo que nós estamos vivendo, mesmo tendo a Bíblia à disposição. Aí eu olho para a história do cristianismo e eu me fascino, porque a história do cristianismo conta histórias fantásticas de pessoas como, por exemplo, os primeiros cristãos, quando eles foram perseguidos, que eles tinham pequenas porções da palavra de Deus, e com essas pequenas porções, eles se escondiam nas cavernas, nas montanhas, e lá com pequenas porções, com histórias apenas, eles liam aquelas histórias, e aquelas poucas histórias que eles tinham da palavra de Deus, é o que mantinha firme a sua fé, o que mantinha firme, mesmo sendo perseguidos, eles estavam ali sendo fiéis a Deus, mesmo correndo risco de vida, sustentado em pequenas porções da palavra de Deus. Eu me impressiono com a história dos pioneiros adventistas. Certa vez perguntaram para Andrews foi um dos grandes evangelistas da igreja, o primeiro missionário que a igreja enviou além mar. Aí um dia perguntaram para ele assim: é verdade, senhor Andrews, que o senhor conhece toda a Bíblia de cor? Aí ele disse assim: não gente, que isso? Não é verdade não. Eu só tenho decorado o Novo Testamento, o Antigo não consegui terminar ainda. Que coisa fantástica! Que coisa fantástica! Pessoas que eles tinham a palavra de Deus como sendo não só o livro de cabeceira,
mas como sendo algo que fazia parte da sua vida todos os dias. Pastor Okian, ele tem umas frases fortes, mas ele costuma dizer que você pode ser qualquer coisa sem a Bíblia, menos cristão. Palavra de Deus, palavra de Deus. E sabe, eu tentei, como com o advento da tecnologia, né? Hoje eu já disse que a Bíblia ela está em todos os lugares, né? E aí eu vejo às vezes na igreja, eu não sou contra, não estou pregando contra isso, não tem nada a ver, mas eu vejo o pessoal usando muito a Bíblia hoje nos meios eletrônicos, né? E eu tentei me envolver com isso. Eu falei, rapaz, eu vou mexer com isso, ver se dá certo. E eu posso contar um negócio para vocês? Eu acho que eu estou ficando velho, porque eu não estou conseguindo me acostumar. Eu decidi um ano, eu falei, não, esse ano eu vou fazer ano bíblico aqui no negócio, porque eu vejo os jovens fazendo, então eu sou jovem, então eu vou fazer negócio de jovem. Aí eu decidi fazer esse negócio, mas você sabe de uma coisa? Cara, não deu certo, sabe por quê? Eu não sei se acontece com vocês, eu não estou falando contra, viu gente? Não se preocupe se você usa e tal, se você consegue, mas como eu sou um pouco ansioso, eu também tenho um pouquinho de déficit de atenção, e as coisas, elas tiram minha atenção com muita facilidade. Aí o que eu fazia? Eu pego aqui o negócio da Bíblia aqui no celular, e eu começo a ler a Bíblia aqui no celular, daqui a pouco, plim, uma mensagem. Aí eu vou lá e tiro o negócio daquela mensagem, aí daqui a pouco, plim, outra mensagem, outro aplicativo, outro não sei o que, e eu percebi que eu não consigo me concentrar na palavra de Deus no dispositivo, porque é o único momento que eu tenho para ler a Bíblia, para ouvir meu Salvador, e o povo, eles não param um segundo, é impressionante. 5 horas da manhã eu levanto para fazer a meditação, já tem gente jogando meditação lá nos grupos, é incrível. Aí eu fico pensando, que hora que esse infeliz acordou? Porque 5 horas eu estou ali com minha Bíblia para ler, para estudar, para, sabe, 5 horas da manhã, aí começa o celular, plim, plim, aí eu vou ver o cara postando mensagem lá, a mensagem, meditação da mulher, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, do não sei o que, de todo mundo. Eu fico pensando, cara, mas esse é crente, porque eu estou 5 horas aqui e não consigo estudar a Bíblia, e o cara 5 horas está mandando mensagem, então deve estar dando umas 3 horas da manhã já aqui. Bíblia, leiam a Bíblia. Eu resgatei a minha Bíblia, essa Bíblia eu carrego comigo, ela não é a mais velha que eu tenho, mas eu carrego ela comigo há 8 anos, e eu resgatei o estudo da Bíblia, e eu estava lendo o ano bíblico esse ano, e me impressionando com histórias que nós já conhecemos, que nós lemos tantas vezes, mas que elas saltam ao coração da gente. Leia a Bíblia. Se você tem sonhos, você tem projetos, se você quer viver uma vida melhor, mais perto de Deus, mais segundo a vontade dEle, por favor, leia a Bíblia. Coma a palavra de Deus. Sabe, é extraordinário você abrir a Bíblia, você vê aquelas histórias. A gente fica feito criança, sabe? Quando você começa a ler aquelas histórias, o mar vermelho se abrindo, uma coisa assim tão natural, porque a gente já está tão acostumado, mas é tão fantástico você ver o poder de Deus agindo através de sua palavra. Jesus é o pão da vida, mas de nada adianta Jesus ser o pão da vida se nós não estamos dispostos a buscar isso. Você quer saber de uma coisa? Essa busca, ela não pode acontecer só aqui na igreja. Não pode acontecer só aqui na igreja. Você sabe por que tem pessoas que elas não conseguem se concentrar no que está acontecendo aqui na igreja? Sabe por quê? Pelo seguinte, porque o único momento que essas pessoas se encontram com Deus durante a semana é aqui. Elas não estão acostumadas a andar na presença de Deus. Então, como elas não estão acostumadas a andar na presença de Deus, é estranho.
é estranho. Entra na igreja, senta aqui no banco e daqui a pouco você já não consegue mais concentrar no que está acontecendo aqui na frente. Você não consegue deliciar-se de uma música que você ouve, você não consegue estudar uma lição, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue sequer ouvir um pregador pregando. Por quê? Porque a única vez que você se encontra com Deus é aqui. E aí parece que o negócio fica meio chato. Vida com Deus, comunhão com Deus, estudo da palavra. Leia a Bíblia todos os dias. Busque a Deus todos os dias. Esse momento aqui, ele é como que fosse tipo um pit stop espiritual. É o momento onde você encontra os irmãos, que você encontra os amigos, que você compartilha experiências. É o momento onde você tem aqui uma pessoa que, com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele vai transmitir uma mensagem de Deus para você. Deus quer falar com você, só que ao mesmo tempo que Deus quer falar com você, o inimigo quer tirar a tua atenção. E como nós não estamos acostumados a andar na presença de Deus, é muito fácil isso acontecer. Então, por favor, irmãos, jovens queridos, vivam a vida na presença de Deus. Coma desse pão todos os dias, porque daí esse momento aqui na igreja, ele vai ser uma celebração semanal na presença de Deus, nosso Pai Celestial. É como se fosse um negócio assim, ó. Como você anda com Deus todos os dias, então agora quando chega na sexta-feira, você olha e diz assim: Senhor, olha, agora que durante a semana inteira o Senhor veio aqui na minha casa, e a gente conversou aqui, a gente orou, a gente sorriu, eu me emocionei aqui com as tuas palavras, agora eu vou lá na tua casa, para te encontrar lá na tua casa, lá na igreja. E aí quando você chega aqui, é uma festa, porque você está na presença do teu Salvador. Quem não anda na presença desse Deus, quem não come desse pão, é por isso que não tem como essa pessoa estar no céu. Sabe por quê? Porque Deus é estranho. Então quando ele chegar no céu, como ele não andou com Deus aqui, quando ele chegar no céu, ele não vai saber quem é Deus. Ele vai olhar assim, vai encontrar Deus e dizer: poxa, eu nem sabia que o Senhor era assim. O reflexo que nós teremos lá, a vida que nós teremos lá, é um reflexo do que nós vivemos aqui, na presença do nosso Salvador. Última coisa que eu quero dizer. Terceira atitude. Primeira, aceitar esse Cristo e o que Ele oferece para nós. Segundo, comer desse pão, andar na presença dEle, ter intimidade com Ele, viver com Ele. E finalmente, a mensagem de hoje, ela diz o seguinte: depois que nós recebemos esse pão, é impossível você guardar ele para você. Você deve levar ele para outras pessoas. Eu estava lendo uma coisa essa semana. Diz que todo mundo, lendo e vendo, todo mundo, ele procura o seu momento de fama. Todo mundo, existem as pessoas mais famosas e tal, todo mundo lembra delas e tal, e existem aqueles que ficam naquela expectativa de ter um momento sequer de fama. E aí até minha esposa está me mostrando, eu não sei, acho que todo mundo deve ter visto isso aqui, se não viu. Teve uma senhora lá na cidade de Cacoal, que ela foi no boliche, vocês viram isso? E aí a senhora, ela conseguiu fazer o inacreditável. Ela conseguiu quebrar a televisão do negócio. E eu não sei se, acho que vocês devem saber dessa informação, que a abençoada ainda é crente. É crente, é irmã nossa abençoada. Você já pensou um negócio desse? A irmã é crente adventista o sétimo dia. Ô, bênção de Jesus. E aí ela estava, minha esposa me mostrou, lá da Central de Cacoal, a minha esposa me mostrou um videozinho lá de um programa da televisão, ela lá no programa, e aí aquele momento de fama, e aí a pessoa que estava apresentando o programa ali, dizendo, não é, que o vídeo da menina, da mulher já tinha tido milhares aí de visualizações, que era um negócio assim mais top que estava acontecendo. Um minuto de fama, e a nossa irmã lá toda feliz, sorridente lá, minuto de fama abençoada lá. Oh Jesus, tem misericórdia, Senhor. Minuto de fama. Mas você sabia que isso vai passar? Isso passa, isso acaba. Mas existe um minuto de fama que ele permanece. Sabe qual é? É o minuto quando nós fazemos alguma coisa por alguém que precisa.
esse minuto permanece. Sabe, queridos, nós temos inúmeras personalidades, inúmeras, muitos que já morreram e que são lembrados, mas eu queria lembrar aqui de uma dessas personalidades. Existiu uma mulher que ela fez um grande trabalho, uma mulher simples, humilde, mas que as pessoas jamais vão esquecer o trabalho dela, porque ela dedicou a sua vida, os seus talentos, o pouco que ela tinha nas mãos, para poder fazer o bem à humanidade, às pessoas que estavam próximo dela. E muitas pessoas pobres, pessoas que não tinham condição de ter nem o que comer, essas pessoas foram atendidas, porque essa mulher, uma senhora simples e humilde, decidiu dedicar a sua vida para poder levar bênção para a vida das pessoas. E eu estou falando aqui, claro que você sabe de quem, da Madre Teresa de Calcutá. Ela fez um grande trabalho e ela é lembrada até hoje. Ninguém esquece essa mulher pelo trabalho que ela fez em prol das pessoas. E uma das suas frases mais marcantes, mais impactantes, ela dizia assim: mãos que servem são mais santas do que lábios que rezam. Mãos que servem são mais santas do que lábios que rezam. Sabe, queridos, jovens amados, amada igreja, nós recebemos um evangelho que nos transformou, que nos salvou. Nós temos um conhecimento que o mundo precisa receber. Mas quando nós saímos para fora daqui da igreja, nós temos uma infinidade de pessoas, não se engane, perto da sua casa, perto do seu trabalho, perto da sua vida, que elas precisam do pão espiritual, mas eles estão com fome. Existe uma infinidade de pessoas que elas estão por aí nas suas casas, elas não têm o que comer, elas não têm o que beber, elas não têm o que vestir. E aí nós chegamos lá, pegamos na mão, lemos a Bíblia e dizemos assim: olha, vou orar por você. Vou orar por você para que Deus mande alguém para poder te ajudar. Sendo que eu e você somos essa pessoa que Deus enviou para, quem sabe, aliviar um pouco o sofrimento das pessoas. A última parte dessa mensagem, ela é um apelo. Ela é um apelo para nós podermos fazer um pouco mais, para podermos avançar um pouco mais. Nós temos um evangelho lindo, nós temos uma história de salvação linda, nós temos uma palavra de Deus que é fantástica, que transforma vidas, e nós temos aí uma infinidade de pessoas que talvez elas não vão aceitar a palavra de Deus de imediato, mas elas vão aceitar um carinho, elas vão aceitar um amor, elas vão aceitar um afeto, eles vão aceitar uma atitude que lhes traga o bem. E Deus concedeu a nós, juventude adventista, a missão de podermos, quem sabe, levar um pouco de paz e esperança para essas pessoas, de quem sabe podermos aliviar um pouco a dor dessas pessoas, sendo instrumentos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Obviamente que depois que sacia a fome física, é hora de saciar a fome espiritual com a verdade da salvação. Muito bem, hoje é Dia Mundial do Jovem Adventista, e eu queria terminar a minha fala dizendo duas coisas. Primeira delas, eu gostaria de nessa manhã me dirigir à liderança dessa igreja, aos irmãos, e queria pedir uma coisa que parece até um jargão, mas eu gostaria de pedir à liderança desta igreja que vocês continuassem apoiando e amando os jovens dessa igreja. Eu queria que você continuasse orando pela juventude dessa igreja. Sabe, ser jovem é um desafio. Ser jovem é um desafio. É um desafio você ser fiel num mundo onde todo mundo é infiel. É um desafio você ser fiel quando a sua fé ela está sendo amadurecida. E muitas vezes nós vemos os jovens da igreja com ideias fantásticas, com coisas criativas, e às vezes a coisa ela foge um pouco daquilo que é o natural, e aí vem as pessoas: olha, isso não vai dar certo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal, e aí a gente vê a meninada que elas vão ficando ali meio sem jeito. Amada igreja de Rolim, continue amando esses jovens, continue orando por eles, continue dando oportunidade a eles.
eles não são a igreja do futuro, eles são a igreja do presente. Eles são um grande exército que se levanta para poder pregar essa mensagem. É claro que de um jeito um pouco diferente, né? De um jeito assim mais clean, mais jovem. Mas eles precisam das suas orações, eles precisam do seu carinho, eles precisam da sua atenção, eles precisam da sua oportunidade, deles poderem fazer a diferença aonde eles estão. E segunda coisa, querida juventude da igreja de Rolim de Moura, eu, como disse a vocês, hoje fiquei emocionado hoje quando eu cheguei aqui. Primeiro, quando eu vi vocês debaixo daquela tenda azul, querendo chover, cedinho lá, cara, que coisa fantástica. E depois, quando eu cheguei aqui na igreja, ainda bem que tiraram foto, porque eu tinha que gravar isso. Chegar aqui na igreja, na escola sabatina, e toda a classe jovem ali, só esperando o professor chegar. Coisa fantástica. Vou dizer uma coisa a vocês. João diz: eu vos escrevo porque vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Se eu puder dizer uma coisa como pastor de vocês hoje, eu diria o seguinte: sigam a vida de vocês com uma fé inabalável, ainda que caiam os céus. Na verdade, eu vou mudar. Satanás sabe a força que vocês têm na mão. Satanás sabe a voz que vocês têm para dar um sonido diferente. E é por isso que Satanás, ele trabalha de todas as formas para poder atrapalhar e desviar a vida do jovem. Muitas vezes é um relacionamento que não está muito correto, muitas vezes é uma opção, muitas vezes é uma escolha que às vezes você faz ali no afã da situação, sem buscar a Deus, e Satanás te atrapalha. Às vezes ele pega uma faculdade para poder tirar de você teus princípios, para tirar de você aquilo que um dia teu pai te ensinou, que a igreja te ensinou. Por favor, não dê ouvidos a essas coisas. Tenha uma fé inabalável, acima de tudo. Permaneça firme nos caminhos do Senhor. Siga adiante, levante essa bandeira que vocês já levantaram aqui. Dê sonido a essa palavra, a essa mensagem, porque se tudo der certo, essa nossa geração vai preparar o povo vai preparar o mundo para poder se encontrar com o nosso Salvador. Esse preparo já começou. Existem jovens em todo esse planeta hoje que eles estão fazendo isso, falando de Cristo. Por favor, sigam esse exemplo, avancem nesse projeto de vida. E aí Jesus vem para realizar o maior de todos os sonhos que nós temos, que é o sonho da eternidade. Nós vamos ter uma música agora. E ao final dessa música, eu vou convidá-los para que se coloquem em pé, para juntos orarmos ao nosso Deus, consagrando a nossa vida e nos colocando nas mãos do Senhor. Ouça essa música que foi preparada com muito carinho por uma quase jovem. Louvar a Deus agora. Quer ver de novo chegar, festa está pronta, olhos se acabam então e ela dorme. Mas à meia-noite surge o som de um clamor. Desperta, desperta.
povo que separei pra mim, pra restaurar a verdade e ser fiel até o fim. Vejo tuas obras, vejo tua mornidão. Dizes sou rico, falta nada. Mas à meia-noite surge o som de um clamor. Desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém essa chama acesa. Fogo do Espírito, desperta, desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos. Desperta, o noivo à porta está. Desperta, desperta, levanta os teus olhos e mantém essa chama acesa. Amém, amém, louvado seja Deus. Vamos dar a ficar em pé para nós terminarmos então com uma oração. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia especial porque nossa juventude, jovens que são fortes, como diz a Tua palavra, jovens que comeram desse pão, beberam da água da vida, foram transformados por Cristo, e eles estão levantando uma voz em todos os lugares, uma voz que anuncia de um pão que não é um pão físico, de uma água que não é essa água natural, mas que é um pão vivo, que é Jesus Cristo, que é a água da vida, que pode saciar a fome e a sede, não só uma vez, mas para sempre. Por isso nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos, em especial a nossa juventude, aqui em Rolim de Moura, em todos os lugares aqui na nossa associação. O Senhor sabe dos seus desafios, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das situações que cada um vive na sua vida, o Senhor sabe da necessidade de cada um. E por isso nos colocamos em Tuas mãos, pedindo, por favor, Senhor, habite em nossa vida, em nosso coração. Por favor, Senhor, se aproxime de nós, ajude-nos a mantermos nossa fé,
nossos princípios, nossos valores inabaláveis, segundo a Tua vontade, Pai. Assim continue guiando essa igreja, assim continue guiando toda nossa irmandade aqui dessa região, para que o Evangelho avance, para que ele alcance outras pessoas e assim prepare um povo, uma nação, para ver o nosso Salvador voltando a essa terra, Pai. Salva-nos, Senhor, para o Teu reino. Cuida das nossas vidas, não só hoje, que é o dia do jovem adventista, mas todos os dias, até o último dia nesse planeta, quando então subiremos para viver uma eternidade com o nosso Salvador Jesus Cristo. Cuida de nós hoje e sempre. Dá-nos a Tua paz, em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus abençoe a toda a juventude. Parabéns, que o Senhor nos guie durante esse dia e durante toda a nossa vida.